Aqui o site, tá vendo o site, né? Estão vendo o site? Vocês estão vendo? Não, só a imagem. Não. Agora sim. Tá vendo o site, né? A tela toda. Tá, beleza. Então, os arquivos são o webconfig.txt, que é o arquivo do Windows, o robots.txt, o license.txt e o readme.txt, de forma que você fique na raiz do seu site apenas com o arquivo configuration.php, index.php e o htaccess.txt, que vai ser transformado no arquivo oculto quando você renomear para .htaccess. Agora eu vou acessar o meu back-end aqui, ó. Deu um erro. Por quê? Por causa do PT aqui na frente, ó. Então basta tirar isso aqui e ele vai acessar. Admin, eu acesso o back-end. E aqui nós temos o painel de controle, que é o nosso back-end. Estão visualizando o back-end, né? Isso. Tá. Sim, sim. Em relação a essa parte aqui, ó, que isso é uma novidade que veio com o Joomla 3.5 e permaneceu. Tem um lado bom e um lado ruim, tá? Lá no na nossa instituição, foi determinado que não utilize, porque você está mandando informações do seu servidor. Então a gente não utiliza. O objetivo disso aqui tão somente, né, mapear os sites que utilizam Joomla. Então depende do seu projeto aí, você pode compartilhar ou não. Você pode mandar informação uma vez, pode mandar sempre ou nunca, tá? Depende do seu projeto, depende do que você deseja. Aqui você vê, ó, quais as informações serão enviadas. Olha só. Então, basicamente, o que ele coleta? A versão do PHP. Então, você vê que o meu PHP é o PHP 7. Então, o Joomla funciona normalmente no PHP 7. Já o Joomla 2.5 vai dar problema, né? A maioria dos servidores estão com o PHP desatualizado. Por quê? Porque tem aplicações antigas que só utilizam ou só funcionam com o PHP desatualizado. O exemplo aí é o Joomla 2.5. Aí você percebe aqui, ó, o banco de dados, a versão do banco, o sistema operacional e a versão do CMS. Então, de cara, você vê que o Joomla está desatualizado, né? Nós estamos na versão 3.7.2. Eu não vou enviar, então eu clico aqui, ó, nunca. E a mensagem já some. Em mensagens lidas, você tem acesso a todas as mensagens do sistema, tá? Então aqui ele fala o que é aquela coleta de estatísticas, quando ela começou, para que ela serve. Aqui é uma mensagem de bem-vindo do Joomla, né? E aqui é a autenticação em duas etapas. Isso aqui é bem interessante. Nós temos uma videoaula aí a respeito disso no módulo, né, no ambiente do aluno. E eu acho assim que vocês devem utilizar nos seus projetos, principalmente para o superusuário, tá? A partir do seu smartphone, utilizando um aplicativo da Google, da empresa Google, você terá a senha mais uma chave secreta. Essa chave secreta é um token
que vai ter uma variação, né? Ele dura de 30 segundos a 1 minuto e ele troca constantemente. Eu tenho utilizado isso aí, particularmente aí no nosso projeto que foi feito durante o curso, e é demonstrado lá na videoaula como é que eu fiz. Tá? Então é interessante você utilizar esse token aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas configurações globais, que são fundamentais para o site multi-idiomas ou não, tá? A partir de agora aqui, tudo que a gente está fazendo, tanto faz o site ser multi-idiomas ou não. Eu demonstrei que o site multi-idiomas foi justamente para poder retirar a dúvida do Dario em relação ao momento, né, de fazer um site multi-idiomas. Então, o ideal é que ele faça no início, durante, né, o planejamento, tá? Pode ser feito a qualquer momento? Posso fazer a qualquer momento. Mas eu terei problema aí de gerenciamento desse site, ainda mais se for um site grande. Então, o ideal é seguir exatamente o que o próprio CMS orienta, que é fazer no início. Todo projeto tem que ser planejado, né? Por isso que é um projeto, tem que ter o planejamento, tá? Bom, aqui no nosso back-end, ó, primeira coisa que você faz sempre que você instala o Joomla é vir aqui, ó, configurações globais, tá? Então você clica em global. E aí você entra dentro dessas opções aqui, ó. A primeira aba, que é a aba site, ela mostra as definições do site, se ele está offline ou não. Sempre que você pausa o mouse, você tem as explicações, ó. O site offline, por exemplo, ele é muito utilizado quando você vai fazer uma troca de templates ou quando você quer fazer uma atualização de tabela de preços, ou mesmo quando o site ainda não está pronto para ir ao ar. Tá? Evitar aquele negócio de usar em construção, tá? Isso aí já ficou na história, tá, pessoal? Esse negócio daqueles homenzinhos com picareta, isso não se usa mais. Perfeito? Então, o ideal é que você não frustre o seu usuário, né? É muito frustrante o usuário clicar lá no domínio e ver uma porção de homenzinho com picareta. Isso aí já ficou, tá? Em relação aqui, ó, ao que estará editável pelo front-end, então você pode editar módulos. Eu vou te mostrar aqui, ó, o que acontece em relação a isso. Então, nós vamos no front-end. Olha só, vou logar, ó, no front-end, tá? Loguei. Olha isso aqui, ó. Eu clico aqui e eu posso editar um módulo, esse módulo aqui dentro, ó. Eu vou trocar ele de posição, ó. Vou mudar a posição dele. Vamos procurar aqui uma outra posição. Posição 8. Mudei a posição. Quando eu salvar e fechar, olha lá para onde veio o módulo. Observar aí. Vou sair. O módulo veio para a esquerda. Se eu quiser voltar ele para cá ou mudar toda a estrutura, eu entro de novo. E eu venho nesse cara agora aqui, ó. E vou editar também a posição dele. Posição 8. Salvar e fechar. Quando eu sair, olha aí, ó. Eu alterei a posição dos meus módulos pelo front-end. Essa
possibilidade é configurada aqui, ó. Se você não quer que isso ocorra, você vem aqui e coloca nenhum. E aí você salva. Salvou, quando você for no front-end agora, mesmo que você logue, ó, sumiu a opção, você não tem mais a opção de fazer isso, tá? Vou sair aqui. Voltando ao meu back-end. Aqui eu tenho o editor de texto, né? O editor que eu vou utilizar no meu Joomla. O editor padrão é o TinyMCE. É o melhor editor que existe, tá, pessoal? Então, principalmente vocês que estão aí fazendo curso com a gente, né? Eu gostaria muito que vocês levassem em conta isso. Não há necessidade de instalar outro editor, particularmente o JCE Editor. Ele vive na VEL, que é a lista de extensões vulneráveis, e não tem por que utilizar outro editor de texto. Perfeito? Então, o editor que nós vamos utilizar é o editor padrão, que é esse cara aqui, ó. Daqui a pouquinho você vai ver como ele tem poder. Aqui nós temos continuando, né? São configurações padrão, tá? Basta colocar o mouse aqui, você vai verificar, então não depende muito aí, não precisam muito de atenção. Vamos para o SEO aqui, ó. A meta-descrição do site, né? Então tá lá já, ó, no máximo 20 palavras. E a palavra-chave do site. Aqui você usa expressões, tá? E 6 expressões, então o nome do nosso site, a descrição é aula ao vivo do curso, então, por exemplo, dicas de Joomla na aula ao vivo do curso, vírgula, acompanhe ao vivo todo sábado no e-cursos Brasil, e por aí vai, tá? Aqui o robô de busca, ele vai indexar e seguir, beleza? E aí aqui é uma coisa bem interessante, tá? Muito interessante isso aqui, ó. URLs amigáveis é o padrão, além de ajudar na indexação, ela é fundamental para a segurança. E eu vou te dizer por quê, ó. Vou colocar não, tá? E vou salvar. Vou entrar aqui no site, ó. E vou clicar aqui, ó. Esqueci o seu nome de usuário. Olha só o link que é formado, ó. Com users, e view e por aí vai. Muitos ataques vão em cima disso aqui, ó, do componente que você está usando. Então, nós já tivemos casos aí no passado, houve um ataque em massa através do ConExpose, que era um componente de fotos que usava flash. Então, o robô ele capturava esse fragmento de URL, ele achava lá ConExpose, e aí, utilizando os exploits que ele tinha, ele invadia aqueles sites. Quando você utiliza URLs amigáveis, você vai ver que vai mudar. Vou salvar aqui, ó. Vou no mesmo local, esqueceu o seu usuário. Olha lá, ó. Ele colocou aqui um componente barra users, tá? Então, o simples fato dele quebrar aqui, ele já quebrou o robô que está esperando ou está procurando com underline alguma coisa, tá? Então, já ajudou na segurança. Do ponto de vista do SEO, ainda está ruim, né? Não está legal essa URL ainda. Ela vai ser melhorada quando você utilizar o mod rewrite do Apache e adicionar sufixo de URL. Só que isso aqui depende de você
renomear o htaccess para ponto .htaccess, tá bom? E aí você percebe ali, ó, que tem uma mensagem também para os usuários do IS. Então, só relembrando, né? Aquele arquivo web.config.txt é o arquivo do IS. Se você está usando Apache, você apaga aquele arquivo. Perfeito? Se eu salvar aqui agora, vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Olha só, o site vai sair do ar, tá? Por quê? Porque o meu Apache, no meu ambiente, não está com o mod rewrite habilitado. Então, é importante você observar que isso pode acontecer no seu ambiente. Uma outra coisa também comum de acontecer no seu ambiente, aí, particularmente o Bruno, que já falou que está usando o Windows, é o seguinte. Você está com o seu site lá no ambiente remoto. E no ambiente remoto você está usando o .htaccess. Então está tudo funcionando normalmente, tá? Digamos aí que é um site de um cliente que você está fazendo uma alteração, uma manutenção, enfim. E aí você traz para o seu ambiente local. E de repente aquele site começa a não funcionar, ele vai dar erro 500. E aí você vai ficar preocupado, porque você vai verificar que os outros sites que você tem estão funcionando. Só o site que você trouxe naquele momento ali parou de funcionar. Por quê? Porque aquele site tem um .htaccess. .htaccess é um arquivo oculto do Linux e você está usando o Windows. Então, ainda que você esteja utilizando o XAMPP ou o AMP, que tem como servidor web o Apache, o .htaccess é um arquivo oculto do Linux. Então, vai dar problema no seu servidor. Por isso que deu erro 500 na sua máquina local. O que você tem que fazer para funcionar? Basta você renomear de novo de .htaccess para htaccess.txt. E aí vai resolver o problema, tá? No meu caso aqui, ó, basta eu dizer para ele o quê? Que eu não vou usar o mod rewrite, porque não está habilitado no meu Apache. E aí meu site volta para o ar normalmente. Você vai observar que vai voltar para o ar aqui, ó. Deixa só ele acabar de salvar lá. Pronto. Faltou alguma coisa? Faltou. Então agora vai. Agora vai funcionar. Ainda sobre a estabilidade, tá? Essas coisas assim. Muitas vezes você vê aí alguns sites com problema. E, por exemplo, vou citar o portal do Mac, né? Que utiliza Joomla, tá? Então, quando você vê lá o PaaS, Sisu, né? São todos subserviços ali, serviços que estão rodando no Joomla. E aí, às vezes, fica instável, né? Fica instável. E aí você vê aqueles especialistas indo lá pro G1, pro Jornal Hoje, né, e tal, falando que o site está instável. Na verdade, pessoal, não é o site, tá? Geralmente não é o site. Esses grandes portais que têm milhares, milhões de acessos, eles utilizam o que a gente chama de cluster, que são vários servidores de banco de dados, digamos assim, enfileirados, tá? De modo que se um falhar, o outro entra, tá bom? Então, quando há uma falha nesse ambiente, nesse sistema, a gente vai chamar de cluster, começa a ficar consultas lentas e às vezes dá instabilidade no sistema. Mas não é o site, tá? É, na verdade, naquela arquitetura ali. O Joomla em si, né, enquanto CMS ali, ele é muito estável, cara. Eu até hoje, sinceramente, são aí 14 anos com o Joomla, né, fora os 3 com o Mambo. Eu já vi vários problemas em sites, problemas diferentes, né? Mas assim, pelo que eu me lembre, não eram relacionados ao Joomla. Eram problemas de sessão no MySQL, porque o MySQL foi corrompido. Problemas que a gente visualiza, por exemplo, hoje em dia, que é muito normal, e vocês vão passar por isso aí. Então fiquem atentos a essa dica, já que vocês dois resolveram vir à aula, os outros estão aí dormindo até agora, né? Em tese. O que acontece? Você não contem para eles, né, que essa gaivota é secreta, né?
Brincadeira, eu estou gravando aqui para depois colocar lá no canal. O que acontece? Você atualiza a versão do Joomla e muitas vezes dá uma tela em branco para você. A sua tela fica toda branca. Não aparece nada lá. Mas se você habilitar o display erros do seu site, como é que eu habilito o display erros? Vou te mostrar aqui, ó. Seja no ambiente remoto ou no ambiente local. Basta você abrir o seu configurate PHP, que é o arquivo de configuração do seu site. Então você abre esse arquivo configurate com editor de texto, né, que você o próprio bloco de notas, não tem problema algum. E aí na primeira linha você vai colocar isso aqui, ó. Error underline reporting 1. O que vai acontecer? Ele vai salvar, né? Você tem que salvar esse arquivo. Ele vai te demonstrar aquela tela branca sua, vai aparecer os erros que estão acontecendo ali. Geralmente, tá? Na maioria das vezes, 99,99999%, são extensões que você tem no seu site que são em conflito. Tá bom? Uma outra opção é você vir no back-end, ainda aqui, ó, dentro de configurações globais, na parte de sistema, aí você vai fazer o seguinte, vai habilitar depuração. Depurar sistemas? Sim. Aí você salva. E aí quando você atualizar o seu site, ele vai demonstrar tudo o que ele fez. Olha só, isso aqui é bem interessante, ó. Ele vai te demonstrar tudo o que aconteceu, tá? Naquele momento, ó. Olha aí, ó. Tempo de resposta, memória. Isso aqui também é fundamental para que você possa ter uma ideia da performance do seu site, tá? Obviamente, né, que você tem que fazer isso aqui com certo cuidado, né? Porque você não pode deixar isso aqui habilitado. Você só habilita para a devida manutenção, quando você tiver um problema. E aqui as consultas ao banco. Se por um acaso você tiver reportes do seu sistema, né, do seu servidor, que você está com consultas lentas, através da depuração aqui do banco, você pode analisar, tá? Aqui você ainda tem uma explicação. Olha aí, ó. Tudo aqui para você, ó. Tudo na sua tela. Todos os objetos. Obviamente, né, você tem que ter um conhecimento mínimo, pelo menos, de banco de dados, de SQL, né? Por exemplo, aqui, ó, ele selecionou o campo ID da tabela B. Então, ele deu um apelido para uma tabela aqui, você não sabe qual, né? Aí ele fala from, de qual tabela? Da tabela, aqui é o seu prefixo, né? User groups, então, ó, ele está procurando esse campo na tabela user groups, aí ele deu um apelido de A. Então, essa tabela aqui, ó, user groups, agora o nome dela é A, que é o apelido. Aí ele vem aqui, ó, left join, então ele fez uma junção de duas tabelas, tá? E aí ele fez uma junção com ela mesma e deu agora B. Então, nesse momento, ela chama-se B. E ele quer lá, ó, b.id. Então, ele quer o ID dessa tabela aqui, ó, desse left join. Onde? Aí ele vem lá, b.lft menor ou igual, ó, B, essa tabela, LFT, menor ou igual a LFT, e B, RGT maior ou igual a RGT, ou seja, são tabelas idênticas, né? Where, onde, né? A ID igual a 9. Então, aqui é uma consulta que ele fez, ó.
usando o left join. Quando você vem explicar, ó, ele vai te mostrar, ó, o ID 1, tá vendo? O que, que ele fez, ó. Então é uma forma de você depurar problemas que acontecem no teu site, tá? Geralmente os problemas, os mais comuns são: atualizei o meu site, ficou tela em branco. Tela em branco, cara, é erro de PHP. Então você vai lá, habilita o display erros e você vai visualizar o erro. 99,9999% será uma extensão que está no seu site que não é mais compatível. E aí você desinstala aquela extensão ou tenta corrigir o problema, tá? Agora, não foi isso. Meu site está lento, está tendo consultas lentas, a performance não está legal. Aí você depura para ver o que está acontecendo. Ok? Sim. Aqui, ó, outra coisa muito importante dentro da aba Sistema. Isso aí nós conversamos, né, na aula da semana passada e agora eu estou demonstrando. Quando você faz o seu site no ambiente local, particularmente aí o seu Windows, você tem aqui a pasta histórico, né? Como C, Champ, htdocs, nome do teu site, né? Tal, administrator /logs. É o mesmo caso meu aqui, ó. No meu caso, ó, application, mumps, htdocs. Isso no ambiente local. Quando você manda o seu site para o servidor remoto, não é isso, tá? Vai depender do seu servidor, mas geralmente é /home, /var, /www, nome do seu site, /logs. Então, isso é muito importante. Se você utilizar o Akiba Backup para colocar o teu site no ar, que também nós conversamos sobre ele semana passada, e ele está bem explicado aí no módulo de projeto, e no futuro, né, numa aula, aulão ao vivo, mais para frente nós iremos abordá-lo, não é o momento agora, ele vai corrigir isso para você, tá? Ele corrige. Por hora, é importante que você lembre disso. Quando eu for colocar meu site no ar, eu tenho que ter cuidado com esse caminho,